Bom dia, meus irmãos. Amém? Vocês estão felizes com Jesus nessa manhã? Você acredita que você pode sair daqui extremamente abençoado pelo poder da palavra do Senhor? Nós estamos aqui hoje para ministrar a lição de número 12. Nós estamos caminhando já para o fim da revista, né? Essa é a penúltima lição. E o tema da lição de hoje é: a rotina em excesso é a porta da solidão. Então a gente tem que falar aqui sobre rotina, a gente tem que falar aqui se existe excesso em rotina, e o que a rotina tem a ver com solidão, se isso tem alguma coisa aí que liga a ideia da rotina com a ideia da solidão. Essa é a proposta. Na lição propriamente dita, lá no item 2.2, é feita uma pergunta, e eu começo essa lição fazendo essa pergunta para você, e ela vai ser o núcleo, a base da nossa reflexão nessa manhã. A pergunta é a seguinte: o que estamos fazendo com a nossa vida? Por várias vezes eu estarei lançando essa pergunta para você aqui. O que você está fazendo com a sua vida? Pois a cada dia ela vai diminuindo e acabando, e estamos deixando de vivê-la como Deus quer. Queridos, o foco dessa revista é trabalhar sobre o bem-estar do ser humano e de que forma a palavra de Deus pode contribuir para o nosso bem-estar. Então foram levantados aqui pessoas usadas por Deus. O nosso coordenador da escola dominical soube muito bem avaliar com critério as pessoas que subiram aqui para ministrar lições. E nós tivemos aqui ministrações sobre depressão, sobre suicídio, sobre doenças psicossomáticas, sobre ressentimentos, enfim, uma série de assuntos atuais que têm sido temas aí constantes no dia a dia da população, e de que forma a palavra de Deus nos orienta para enfrentarmos esses desafios. E a lição de hoje não é diferente. Na verdade, a lição de hoje, ela aborda um assunto que se chama rotina, e a rotina, ela contribui para o surgimento, eventualmente, de alguns problemas na sociedade. Então, de antemão, eu já quero falar para você o seguinte: você sabe o que é rotina? De uma forma muito simples, rotina o que é? É aquilo que a gente faz no dia a dia, de forma constante, de forma repetitiva. Eu tive o cuidado de olhar no dicionário, e rotina lá está assim conceituado: é o hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, de forma mecânica, de forma rotineira. É um caminho habitual que se faz todos os dias. Rotina é sinônimo de prática, costume, hábito e uso. Certamente, ninguém aqui tem dificuldade de entender o conceito de rotina. Então, o tema da lição, ela fala o seguinte: a rotina em excesso. Começa com isso. A rotina em excesso. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que a rotina, meus irmãos, ela tem um lado bom e ela tem um lado ruim. O lado bom da rotina é que ela nos disciplina, ela nos faz criar hábitos, ela nos favorece a regularidade para práticas importantes. Eu fico pensando, por exemplo, em um adolescente que está se preparando para o vestibular. Como que ele vai atingir o sucesso, o êxito, se ele não tiver disciplina, se ele não tiver o hábito regular dos estudos? Uma pessoa que se prepara para um concurso público, como que ele vai atingir o seu êxito, a sua satisfação em ser aprovado, se ele não tiver uma rotina regular de estudos? Então, ao que me parece, o problema não é termos rotina.
A rotina, ela é salutar para o ser humano. E a própria palavra de Deus nos mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha rotinas. Ele tinha hábitos regulares. A palavra de Deus diz que Jesus, constantemente, de forma rotineira, ele tirava um tempo para estar orando a sós junto com o Pai que está nos céus. O problema aí, meus irmãos, é a rotina quando ela é excessiva ou quando o nosso tempo ele é mal administrado. Isso que é o problema e é isso que nós vamos ver aqui nessa manhã. O que é que estamos fazendo com a nossa vida? Será que nós temos sido os dominadores do nosso tempo? Ou será que nós temos vivido reféns e entregues ao futuro, vivendo a cada dia por viver, sem um propósito de vida objetivo e certo? Essa lição, meus irmãos, ela traz uma abordagem não do lado positivo da rotina, mas ela procura nos trazer uma séria advertência quanto aos excessos que a rotina e o excesso do mau uso do tempo pode trazer para as nossas vidas. Muito bem, o texto que é utilizado na nossa revista, ele faz menção lá em Mateus, mas a essência do estudo está lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes foi escrito por um homem, filho de Davi. Há todas as evidências que se trata de Salomão, porque diz que quem escreveu Eclesiastes foi um filho de Davi, que detinha muita sabedoria e era extremamente rico. Então há todas as evidências aí que Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. Queridos, vamos pensar o seguinte, vamos analisar o contexto e por que Salomão, porque a proposta da lição é exatamente como o pastor Roberto disse aqui há poucos instantes atrás, é abordar como que o livro de Eclesiastes traz a ideia da rotina. Então a gente tem que falar de Salomão, porque ele é o escritor, foi ele quem escreveu. Então presta atenção aqui numa coisa. Quem foi Salomão? Salomão foi um homem. Será que tinha riqueza? A palavra de Deus diz que ninguém podia ultrapassá-lo pelo estilo de vida luxuoso que aquele homem tinha. Certamente, naquela época, o homem mais rico do mundo. Será que tinha sabedoria? A palavra de Deus diz que nunca se encontrou em um homem tanta sabedoria. E a sua sabedoria ultrapassava os limites territoriais de Israel, ao ponto de outros reis irem visitar Salomão para saber como que era aquela sabedoria e de que modo ele tinha alcançado tamanha sabedoria. Será que ele tinha fama? Ele tinha fama sim, porque ele era o homem mais poderoso do mundo na época, ele era rei, naturalmente ele tinha fama. E mais, meus irmãos, ele chega no final da sua vida e conclui que tudo aquilo que ele viveu, toda a riqueza que ele adquiriu, toda a sabedoria que ele adquiriu, todos os bens, tudo aquilo que o mundo e que os olhos, ainda que não pudessem contemplar, pudesse dar para um homem, ele ganhou, ele galgou, ele conquistou, e ele chega a uma conclusão de que tudo isso não passa de mera vaidade. Qual o sentido da vida para você? Será que nós estamos arriscados a chegar no fim de nossas vidas, pararmos para fazer uma reflexão, uma autorreflexão, assim como Salomão fez no fim de sua vida? Será que nós estamos arriscados a chegar que tudo que nós fizemos ao longo dos anos que o Senhor nos concedeu aqui na terra passará em vão, passará sem um propósito correto, sem um propósito essencial? Será que nós estamos arriscados a chegar no fim de nossas vidas sem deixar um legado positivo? Salomão, ele fala assim, que você se esforça para ser bom e as pessoas más vêm e aproveitam da sua bondade. Você acumula dinheiro e tudo acaba no bolso de herdeiros mimados.
Você busca o prazer e ele se revela insatisfatório. E olha que isso é até um pouco estranho de entender, porque a acepção da palavra prazer, ela tem várias acepções. Mas um homem que teve todas as formas de obter prazer ao longo da vida, ele chega e fala que tudo aquilo não passou de mera vaidade. Queridos, ele conclui então que o rico, o pobre, a pessoa boa, a pessoa má, todos nós encontraremos o mesmo fim. E qual é o nosso fim? Que um dia iremos morrer e que tudo se resume em uma única palavra: vaidade. Vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas nós estamos falando aqui de um homem que viveu há muitos e muitos anos atrás. Será que nos dias atuais, no presente século, no último século, será que a gente pode identificar pessoas que conquistaram tudo o que o mundo poderia oferecer e chega no final da vida, ele conclui mais ou menos que nada daquilo teve valor para ela? Será que nos dias atuais há pessoas dessa forma? Eu separei aqui um exemplo de um homem, quero ler aqui rapidamente, está até citado aqui no preâmbulo da minha Bíblia. Um homem que no século XX, por volta dos anos 80 e 90, foi o homem mais rico do mundo. Quem foi esse homem? Aos 45 anos de idade, Howard Hughes levava uma das vidas mais glamorosas dos Estados Unidos. Escute isso aqui. Cortejava atrizes, pilotava exóticos aviões de teste e trabalhava em contatos secretos da CIA. Era dono de uma rede de hotéis espalhada pelo mundo e possuía, inclusive, uma companhia aérea chamada TWA para transportá-lo em passeios ao redor do mundo. 20 anos depois, aos 65, Hughes ainda possuía muito dinheiro, nada mais, nada menos do que 2,3 bilhões de dólares, para ser bem exato. Mas o homem mais rico do mundo se tornara também um dos homens mais patéticos que o mundo já conheceu. Morava em cômodos pequenos e escuros, no topo de seus hotéis, sem sol e sem alegria alguma. Vivia desleixado, uma barba desengranhada crescera até perto da cintura. O cabelo descia pelas costas e suas unhas chegavam a 5 centímetros de comprimento. Sua outrora imponente figura, com 1,92 m de altura, murchava para cerca de 45 quilos. Esse famoso homem passava a maior parte do seu tempo vendo e revendo filmes, tendo assistido ao mesmo filme cerca de 150 vezes. Ficava deitado nu na cama, morrendo de medo de germes. A vida já não tinha significado algum para ele. Por fim, abatido e viciado em drogas, morreu aos 67 anos por falta de um dispositivo médico que a sua própria empresa havia ajudado a desenvolver. Bom, me parece que a história se repete ao longo dos anos. Um homem praticamente contemporâneo à nossa geração aqui, ao nosso tempo. Ele conquistou tudo que o mundo poderia conquistar. E ele chega ao fim da sua vida, de modo com que tudo aquilo que ele conquistou não teve proveito, não teve utilidade nenhuma. Eu volto a perguntar: o que nós estamos fazendo das nossas vidas? O que é que eu e você estamos tendo como propósito de vida? Queridos, Salomão, ao longo do livro de Eclesiastes, se você parar para estudá-lo, para ler, você vai ver que há uma expressão que Salomão usa bastante, que é o seguinte: a vida debaixo do sol.
O que significa a vida debaixo do sol? Significa que tudo aquilo que você procura conquistar abaixo do sol, se você não tiver o entendimento que, se você não procurar buscar uma proximidade do Senhor, nós estaremos muito distantes daquilo que realmente é essencial. A vida debaixo do sol nos remete a uma ideia de vida distante de Deus. E Salomão conclui que tudo que é vivido debaixo do sol é vaidade. Então, como que nós podemos aplicar isso para nós nos dias de hoje? Bem, me parece que aqui agora nós estamos numa necessidade de entender aquilo que tem que ser prioridade para nós nos dias de hoje. O que tem que ser mais importante para você? Será que é o ter ou será que é o ser? Será que o ter hoje, para muitas pessoas, tem sido o principal foco de vida? E será que muitas pessoas têm entrado em uma rotina excessiva, porque têm buscado demasiadamente o ter, ao invés de buscar o ser? Muita gente, meus irmãos, vive nas cidades, principalmente nas grandes metrópoles, dessa forma, buscando ter, buscando o consumismo imediato do que o ser. Percebemos uma rotina cansativa, que aliena as pessoas, que individualiza a pessoa dentro da sociedade, marcado sobretudo por relações de consumo. Já parou para pensar que a própria vida de muitas pessoas se tornou um consumo? A pessoa consome, pastor Silas, a sua própria vida. Ele perde totalmente o foco de objetivo e a sua própria vida acaba sendo consumida. Meus irmãos, as pessoas estão cansadas. A longa jornada de trabalho, o excesso de atividades tem cansado a população. Ou será que aqui eu estou falando uma coisa absolutamente distante da vida de cada um de vocês aqui? O ativismo, ele tem consumido a energia das pessoas. O ritmo de vida, preste atenção nisso aqui, o ritmo de vida que se leva nas cidades, sobretudo nas grandes cidades, elas têm provocado processos de esgotamento das pessoas. Eu não vou fazer essa pergunta aqui, porque eu creio que eu já sei mais ou menos a resposta. Mas se eu perguntar aqui, ou se eu pedisse que levantasse só um dedinho assim, ó. Quantas pessoas adentraram nessa casa de oração hoje, esgotadas fisicamente? Quantas pessoas adentraram aqui hoje, esgotadas emocionalmente? Eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas iriam dizer que sim, que se encontram em um estado físico, um estado emocional de esgotamento, em razão do ativismo que todos nós somos compelidos. As pessoas andam, meus irmãos, sem energia, desanimadas, perderam o equilíbrio entre o físico, entre o emocional e o espiritual. Deixa eu te dar aqui alguns sinais para você acender aí o alerta. Desânimo, cansaço excessivo, sonolência, falta de sono, ou seja, insônia, dificuldade de concentração, perda de memória, alterações constantes de humor, irritabilidade, angústia e tristeza. São sinais que, quando eu li aqui, se falou com você, por favor, acenda a lâmpada, acenda o sinal de alerta, porque você pode estar fazendo parte aí do grupo de pessoas que tem levado uma vida de rotina excessiva. Queridos, e tem mais, quando a rotina ela é excessiva, faz surgir a estafa mental, e a estafa mental, ela desencadeia no corpo humano a baixa imunidade, fazendo com que o organismo fique vulnerável a adquirir outras doenças. Então, uma rotina excessiva,
ela é uma porta de entrada para a chegada de várias outras doenças e problemas de saúde. A propósito, há uma doença que foi descoberta há algumas décadas, mas agora nos últimos anos, que no Brasil ela tem sido mais conversada, mais debatida. Não sei se vocês já ouviram falar, creio eu que na aula da depressão, a Marília falou isso aqui, da síndrome de burnout. Creio eu que a Marília falou sobre isso aqui. Meus irmãos, a síndrome de burnout, ela já atingiu cerca de 30% dos brasileiros e 4% da população mundial. Na América do Sul, o Brasil é o primeiro lugar em pessoas que estão acometidas pelo burnout. Em todas as Américas, o Brasil só perde para os Estados Unidos. O que é essa síndrome? Essa síndrome, preste atenção aqui, ela consiste no estado profundo de exaustão emocional, mental e física do indivíduo, sempre tendo em relação o quê? O estresse excessivo e prolongado causado pelo trabalho e rotinas incessantes, onde a pessoa não consegue mais se libertar dessa rotina que o prende. Então a pessoa que trabalha excessivamente, que não consegue dominar principalmente o ambiente de trabalho, ela pode estar acometida pela síndrome de burnout. E eu trouxe aqui, se você tiver interesse, me procure no final do culto. Eu trouxe aqui uma indicação de 2 livros, que se você tiver nesse caminho, esses 2 livros podem te auxiliar. Eu indico para você esses 2 livros aqui. Esse aqui, pastores, esse livro aqui é obrigatório para nós, pastores e mulheres de pastores, tá? Andando com um tanque vazio. Esse livro aqui serve para todos, mas os pastores principalmente. A maior causa hoje de suicídio nos Estados Unidos dos pastores americanos chama-se burnout. Os pastores têm se perdido em suas vidas e têm perdido a sua vida por conta do burnout. E esse livro também pode te ajudar, me procure se você quiser anotar. Se chama Sobrecarga, da Joyce Meyer, dessa americana, um livro extremamente didático e que pode te ajudar a te orientar como se libertar de rotinas excessivas. E eu trouxe um livro para presentear também uma pessoa, só tem um. Quem tiver com muita necessidade de se libertar da sua rotina excessiva, me procure no final do culto que eu vou te presentear. Eu só tenho esse livro. É um livro que se chama Uma Vida com Propósitos. É uma proposta de 41 lições, um livro maravilhoso e que certamente pode transformar a sua vida, tá bom? Então me procure, que eu vou te presentear com esse livro aqui, e anote, compre, qualquer livraria evangélica tem esse livro, é um best-seller, e que certamente vai ser uma bênção para você. As pessoas estão estressadas, como eu disse aqui antes, o problema não é ter rotina, meus irmãos, o problema é sabermos dosar o quanto a rotina interfere no nosso propósito de vida e até que ponto isso te domina. E eu te convido nessa manhã a fazer uma reflexão exatamente sobre isso. Meus irmãos, o problema não é trabalhar, até porque a palavra de Deus, em várias passagens, nos exorta a trabalhar. A palavra de Deus nos estimula a produzirmos. E o livro de Eclesiastes termina com Salomão dizendo o seguinte, que não há nada melhor para o homem do que viver e gozar com a sua família dos frutos do seu trabalho. Então o trabalho, ele dignifica a pessoa. O salário, o homem é digno do seu salário, assim diz a palavra de Deus. Então o trabalho não é o problema é quando nós estamos nos perdendo na busca de um propósito eventualmente equivocado. O que nós estamos fazendo com a nossa vida?
O que você está fazendo com a sua vida? Será que chegaremos ao final da nossa jornada e teremos a mesma experiência que Salomão? Agora tem uma coisa bacana, maravilhosa da parte do Senhor para o seu coração. Está lá em Mateus 11, versículos 28 a 30. Sabe o que tem para nós nessa manhã? Sabe qual é o refrigério que tem para a sua vida nessa manhã? Sabe qual é o bálsamo que está descendo nesse instante dos céus para você? É o seguinte, é Jesus te dizendo nessa manhã, que venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, o que a Bíblia, o que Jesus propõe para nós em Mateus 11, é uma transferência de fardos. Jesus propõe o seguinte: filho, traz para mim o seu fardo e pega o meu. Está pesado para você? Me entrega, que para mim não é pesado. E deixa eu te falar, o meu é leve. Pega o meu, porque eu sou manso e humilde de coração, eu vou te dar o meu fardo. E o meu jugo é suave, e o meu jugo você é capaz de levar. Será que nós estamos aqui neste momento exatamente precisando dessa transferência? Eu preciso. Todos nós, em algum momento, nós precisamos transferir o encargo de fardo com Jesus. Eu creio que essa revista, que essa lição, ela é providencial para nós nessa manhã, porque o apelo que é feito para a igreja do Senhor é: coloquemos nas mãos de Jesus tudo aquilo que tem sido excessivo, tudo aquilo que tem sido penoso, tudo aquilo que tem sido difícil de ser conquistado, e deixe que Jesus tome conta de tudo aquilo que precisa ser administrado. Eu vou falar uma frase aqui, eu gostaria que você repetisse ela comigo, amém? Escute primeiro. Viver sem um propósito real de vida pode me transformar em uma pessoa alienada. Eu vou repetir. Viver sem um propósito real de vida pode me transformar em uma pessoa alienada. Então você pode repetir comigo? Viver sem um propósito real de vida pode me transformar em uma pessoa alienada. Como vocês estão de máscara aí, eu não consegui ouvir bem vocês, isso foi só um ensaio. Agora a gente vai fazer o oficial para valer, tá bom? Viver sem um propósito real de vida pode me transformar em uma pessoa alienada. O que é uma pessoa alienada, meus irmãos? É uma pessoa que vive fora da realidade. Então, eu penso que o propósito dessa lição é nos estimular a fazer exatamente essa reflexão. Será que eu estou precisando aterrissar? Será que a minha vida, eu estou levando a minha vida aí de forma alienada, sem estar com os pés no chão? Será que nós estamos precisando aterrissar e reavaliar muitas coisas em nossas vidas e parar para pensar o seguinte: opa, isso aqui não vai me levar a lugar nenhum, ou vai me levar a um lugar que eu vou chegar à conclusão que não vai ter nenhum proveito para mim. Queridos, mais uma vez o conflito aí entre o ter e o ser. E eu digo mais, nós estamos vivendo tempos que o ter, doutora Ludmila, hoje tem o ter virtual e o ser virtual. Hoje você tem relacionamentos virtuais, que até então você tinha relacionamentos materiais, presenciais. Hoje você é, muitas das vezes, um ser
imaterial, um ser virtual, onde o ser existencial, ele está deixando de existir. E o que falar do controle do consumismo? Queridos, você já parou para pensar que se você for comprar um veículo 0 km hoje, no mês de fevereiro, vamos supor que lá em fevereiro você comprou um carro. Sabe como é que sai no documento do seu carro lá? Como saiu? Carro, ano 2020, modelo 2021. Se você compra ele em agosto, você compra ele em 2020, alguns já projetando o modelo 2022. Sutilmente escravizando muitos para constantemente estar tendo que trocar de carro. Aí 3 meses depois, mudam lá a curvinha do farol. O meu carro já não é mais o último do ano. Eu tenho que agora trabalhar para adquirir o outro veículo. Isso vale, essa regra vale para todos os bens de consumo. Estou falando carro aqui aleatoriamente, que é o que vem na minha cabeça. Um telefone, um aparelho televisor, uma vestimenta, enfim, tudo em nossas vidas nós somos levados a esse consumo exacerbado. São tendências, meus irmãos, mercadológicas, que nos empurram para uma escravidão e fazem com que a nossa rotina acabe se tornando excessiva. Nós temos amizades hoje virtuais, nós temos relacionamentos virtuais, e muitas dessas situações se tornam ser virtual, distanciando daquilo que verdadeiramente é essência. Mas eu tenho uma coisa bacana demais para falar para você. Você tem aí, nas suas mãos, no seu colo, um livro chamado Bíblia Sagrada, e esse livro é o seu manual de vida. Você pode repetir comigo assim, ó, a Bíblia é o meu manual de vida? Ixi, mas a máscara atrapalhou. Vamos fazer agora de forma oficial. A Bíblia é o meu manual de vida. A lição nos propõe 3 atitudes para nós procurarmos combater esse excesso de rotina. A lição, a revista, ela nos propõe que nós busquemos ter mais fé, mais coragem e mais convicção. Fé para quê? Fé para acreditar naquilo que eu quero fazer e para não procurar outra coisa que tire o meu foco. Vocês já observaram que há muitas pessoas que começam um projeto, entram em um propósito, e dão 1, 2, 3 passos, eles param porque alguma coisa vem e distrai a sua atenção, ele abre um novo caminho, um novo projeto, abre um outro, um terceiro, um quarto e um quinto, e na verdade o ano passa e ele não conseguiu terminar o primeiro. O que será que é melhor? Você ter muitas ideias e não conseguir colocá-las todas em ação, ou você ter apenas uma ou poucas ideias e começar a desenvolver e terminar aquela ideia? Me parece que efetivamente o foco no propósito, ele tem muito mais resultado de proveito para a pessoa do que uma pessoa que vive vagando com várias ideias e na verdade ele não consegue chegar a lugar algum, fica parecendo um cachorro mordendo o próprio rabo. Fé é perseverança. Nós temos que ter fé nos nossos propósitos, meus irmãos, porque sem direção a seguir, nós nos perdemos. E mais cedo ou mais tarde, acredite no que eu vou te falar, nós teremos que parar tudo, voltar e refazer o caminho. Nós estamos num momento muito propício para refletir sobre isso. Nós estamos no fim do ano. Tudo bem que o ano foi totalmente atípico, mas teve o lado bom e teve muitas coisas boas também ao longo desse ano. A gente não pode ignorar isso, não. Principalmente dentro das famílias. Nós tivemos oportunidade, estamos tendo oportunidades de rever muitos conceitos. Escute, que até então o ativismo e o tempo não permitiam, e que nós tivemos tempo de colocar em prática dentro dos nossos lares muitas coisas que estavam perdidas.
Então esse momento é muito propício para nós perguntarmos o seguinte para nós mesmos: quantas decisões eu tomei no início do ano, que eu estou chegando no final do ano e consegui colocá-las em prática? Eu não vou perguntar de emagrecer, porque essa aí é complicada, né? Porque o mês de janeiro é o mês oficial do regime, não é, pastor Carlos? Assim como toda segunda-feira é o dia oficial do início do regime. Mas enfim, brincadeiras à parte, quantas coisas nós colocamos no início do ano como propósito, e nós podemos chegar agora no final e dizer: aquilo que eu projetei para o meu ano lá no início, eu consegui concluir. Coragem, é preciso ter coragem para dizer não para as propostas de trabalho excessivas, ou coragem para dizer não para as coisas que tiram você do seu foco e das suas prioridades. E convicção, meus irmãos, é você ter a certeza que aquilo que você está fazendo é o certo. Porque isso aí é um outro problema. Porque tem muitas pessoas que estão em uma rotina, em um ativismo muito acelerado, estão perdidas na sua atividade do dia a dia, e o pior, perdidas no caminho errado. Porque uma coisa é você estar numa rotina excessiva, mas pelo menos você sabe onde você vai chegar. E a pessoa que está gastando o seu tempo, investindo a sua energia num caminho totalmente errado. Então nós precisamos ter convicção que nós estamos no caminho certo. E você pode me perguntar nessa manhã: pastor, como que eu faço para ter essa convicção? Você acabou de repetir comigo. Você tem em suas mãos o seu manual de vida. Amém? Eu vou caminhando para o encerramento aqui, fazendo menção lá em Eclesiastes, capítulo 11, onde Salomão, rei Salomão, ele fala assim, lá em 11, versículo 1: lança teu pão sobre as muitas águas, porque depois de muitos dias o acharás. Deixa eu te explicar isso aqui, e para você entender o que isso tem a ver com a nossa lição. Lança teu pão, ou lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o encontrarás. O pão aqui não é esse pão que nós comemos, até porque se você jogar um pão na água, ele vai desintegrar, o passarinho vai lá, vai comer, o peixe vai comer, ele vai desaparecer. Mas o pão aqui tem um sentido figurativo de que, não importa qual é a sua profissão, quando você sai para trabalhar, quando você está na sua rotina, independente do que você faz no seu dia a dia, você sai para ganhar o pão de cada dia, correto? Sim ou não? Até o próprio Sermão da Montanha, quando Jesus nos exortando e nos ensinando a orar, o pão lá também tem esse sentido genérico, sentido figurativo. Não é o pão simplesmente do alimento, o pão nosso de cada dia. Meus irmãos, quando você lança o teu pão, ou seja, a sua vida, a sua provisão, quando você coloca o seu encargo, quando você coloca a sua profissão, quando você coloca o talento que Deus te deu para você cuidar da sua família nas mãos de Deus, esta passagem nos remete ao princípio da semeadura e da colheita. E é uma ferramenta poderosíssima para nós conseguirmos nos libertar de rotina excessiva. E eu já vou explicar para você. Lá naquela época, quando foi escrito isso, Salomão, ele tinha muitos negócios. E era hábito das pessoas, lá no rio Nilo, se você estudou um pouquinho lá a geografia, se você conhece um pouquinho, você sabe, ou deve saber, ou deveria saber, que o rio Nilo, ele é um rio que as terras próximas a ele são uma das terras mais férteis do mundo. O que você plantar lá, pastor Wesley, brota. E tinha um hábito de que o rio enchia e ele inundava as vazantes, e quando ele começava a baixar as águas, as pessoas, pastor Salmo, entravam nos barcos e semeavam arroz e trigo sobre a água mesmo.
sobre a água. Os mercadores que saíam de um lugar e iam vender mercadorias em um outro lugar, que iam fazendo esse trajeto pelas águas, por barco, quando iam, aproveitavam que estavam navegando e jogavam a semente de trigo e de arroz ali. Quando eles voltavam, pastor Paulo Renato, depois de vários dias que o rio já tinha secado, eles viam que aquilo que eles semeavam já estavam brotando e, dependendo do tempo, já estavam até produzindo. Esse então é o sentido, Humberto, quando a Bíblia fala, lança o teu pão sobre muitas águas, ou seja, coloque o talento que Deus te deu em um ato de fé, porque como que você joga uma semente em uma água, acreditando que aquela água vai sumir, aquilo vai nascer e você vai colher o fruto? Isso é um ato de fé. E nós estamos sendo exortados pela palavra de Deus a agirmos com fé, a lançar o nosso pão com fé aos cuidados do Senhor, porque depois de muitos dias, o pão chegará de volta para nós. Você é capaz nessa manhã? Será que a sua fé já está fortalecida ao ponto de você dizer para Deus, assim neste momento, Senhor, nesta manhã eu quero colocar o meu talento, nesta manhã eu quero colocar o meu pão, eu quero colocar a minha provisão no Senhor, em um ato de fé, não importa se tem água ou se eu não estou enxergando a terra, eu quero lançar a minha semente sobre a sua provisão, porque eu creio na tua palavra e eu sei que depois de muitos dias eu irei colher. Será que nós temos essa fé de reavaliar essa rotina excessiva, que muitos de nós porventura estejamos com ela, e fazer esse rearranjo de vida? Esse momento é momento de desintoxicação, amém? Vamos desintoxicar, meus irmãos? Vamos pedir a Deus agora que nos mostre aquilo que tem sido excessivo. Vamos pedir a Deus para trazer na nossa memória aquilo que verdadeiramente tem que nos dar esperança. Que tal nós nessa manhã fazemos uma oração agora, franca ao Senhor, de transferência, de fardo, de jugo? Fique de pé. Vamos orar?